E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós estamos estreando uma editoria nova que se chama Marketing Like a Pro. E nessa editoria a gente vai colocar a mão na massa e ensinar algumas técnicas e ferramentas, enfim, sair um pouco da teoria e um pouco mais para a prática, para ajudar você a se tornar um pro em marketing. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar sobre uma ferramenta muito importante e gratuita de construção de dashboards e relatórios, que é uma ferramenta do Google, que antes se chamava Google Data Studio, hoje se chama Google Locker Studio, e nós vamos colocar aqui a mão na massa para poder ajudar você a entender como que funciona essa ferramenta e como que você pode fazer, através dela, relatórios tanto de Google ADS como de Google Analytics e diversas outras ferramentas aí do Google, como o YouTube também. A gente vai conseguir trazer dados dessas ferramentas para dentro dessa ferramenta de dashboards aqui, que é o Google Locker Studio, e a gente vai conseguir analisar dados. Então, uma das coisas mais importantes do marketing digital é você conseguir fazer esse acompanhamento de dados, inclusive em tempo real, né? Essa ferramenta ajuda muito nisso. Como é uma ferramenta gratuita, eu acho que vai ser super interessante também, que vai ser acessível para todo mundo. É importante dizer que essa ferramenta que eu vou mostrar, ela é gratuita para os recursos do Google, mas se você for analisar, por exemplo, uma rede social como Facebook, Instagram, LinkedIn, qualquer outra, você vai precisar de um conector. Então, como ela é do Google, o Google obviamente prioriza mostrar todos os resultados das suas próprias ferramentas, né? Mas de ferramentas de terceiro é preciso usar um conector, e esse conector geralmente é pago. Ou você precisa, né, ter um conhecimento bastante avançado de APIs e integrações e construir algum tipo de conector próprio entre esses dados. No geral, utilizar os conectores é um pouco mais acessível que isso, só que ainda assim são conectores um pouco mais caros. Também dá para você conectar através de, por exemplo, uma planilha. Então, uma planilha do Google Sheets, por exemplo, é possível você conectar, assim como o Excel. Tendo isso como base, dá para você perceber também que essa ferramenta não é somente para dados de redes sociais, enfim, para o marketing, né? Se você tem um departamento financeiro, um departamento de RH, qualquer departamento da empresa que precisa exibir dados em dashboards e relatórios, através, por exemplo, de uma planilha de Google, pode utilizar. O Google Data Studio, ele é um concorrente direto ali do Power BI, né? Cada uma vai ter sua vantagem e desvantagem. Por exemplo, essa conexão nativa ali com todas as aplicações do Google é uma coisa bastante interessante da ferramenta, né? Então vamos lá, deixar de falação e ir direto para a prática. Bom, o Google, para você acessar o Google Locker Studio, né? Você vai digitar aí Google Locker Studio. E você precisa, antes de qualquer coisa, ter uma conta Google, né? Então, vou partir da ideia de que você já tenha essa conta. Se você não tiver, é bem simples de fazer conta Google, né? É só seguir o passo a passo ali do que eles indicam e você vai conseguir criar. Mas como a gente está falando de já analisar dados, eu imagino que você já faça campanhas de tráfego pago em Google ADS e que também você tenha um Analytics instalado aí no seu site, né, para monitorar a audiência do seu site. E também YouTube, por exemplo, se tiver uma conta de YouTube, você vai poder analisar. Quando você abre o Google, o Locker Studio, você vai cair nessa tela aqui. E essa tela você tem algumas opções aqui. Uma das coisas interessantes daqui é que você pode utilizar essa galeria de modelos que está aqui e está aqui nesse cantinho também, para você avaliar algumas das referências que o próprio Google coloca para alguns relatórios já pré-prontos, né? Então, existem algumas opções aqui. Depois, se você quiser explorar, é só você clicar e abrir. Ele vai mostrar como um exemplo, utilizando uma fonte de dados do próprio Google. E aí ele tem alguns modelos de relatórios bem interessantes que podem ser aproveitados ali. Mas hoje, como o meu foco é mostrar a construção do dashboard do zero, eu vou pular essa parte e ir direto aqui pro relatório que eu fiz de modelo, tá? Eu já criei um relatório de modelo aqui, vou abrir ele para você ver como que vai ficar.
Então eu fiz um relatório bastante simples. O meu objetivo é só mostrar algumas desses dados aqui, como que você puxa isso, como que você constrói alguns desses gráficos. E a partir daqui vai dar para você brincar com outras coisas aí e a gente faz um tutorial um pouco mais avançado. Hoje o objetivo é ser bem básico e a gente se concentrar em ser mais objetivo aqui no tutorial. Primeiro eu coloquei uma imagem de fundo aqui. Essa imagem de fundo ela vai te ajudar a te guiar, principalmente nesses quadrantes aqui que estão na minha tela. Então eu coloquei, vou disponibilizar, vou deixar no link aqui embaixo, tanto esse dashboard quanto essa imagem de fundo, que vai ser a base para a gente inserir os gráficos, né? Então, como eu não quero começar do zero aqui, para a gente poder acelerar um pouco, eu só quero mostrar como funciona isso, como você pode aplicar. Eu vou desconstruir esse relatório, na verdade, fazer o contrário, né? Toda essa imagem de fundo ali que está marcando os quadrantes, ela é exatamente essa imagem aqui. Então eu coloquei, eu dividi ela em algumas partes, eu dividi o relatório em algumas partes. Coloquei um título aqui em cima, vou deixar depois isso aqui em branco para você poder alterar. Coloquei mais duas opções aqui para a gente colocar um grupo de campanhas e a data, né, o período, para você colocar essa dimensão e poder alterar o relatório automaticamente. Deixei aqui uma login do Google Ads para indicar que esse relatório é de Google Ads. E aqui a gente dividiu entre resultados gerais, performance por gênero, clique versus conversões, performance por dispositivo, por palavra-chave, e aqui embaixo para você colocar as suas observações técnicas, caso você utilize esse relatório para apresentar, por exemplo, para a diretoria, para a empresa como um todo, né? Então você vai poder colocar suas observações aqui. Então é uma imagem como essa que está aqui no fundo. Para colocar essa imagem aqui é muito simples, eu vou deletar ela e colocar de novo. Basicamente o Google está dividido e o Looker Studio está dividido da seguinte forma. Aqui em cima você tem o título do relatório e aqui eu consigo alterar ele, colocar como eu quiser. Vou colocar aqui o B, eu clico e altero aqui, por exemplo, para B, e eu só clico fora, ele já vai salvar aqui. Posso dar um enter, ele vai salvar. Aqui em cima eu tenho o menu, que tem algumas opções e é bastante óbvio, né, o que tem em cada menu. E eu quero me concentrar aqui, especialmente nessa parte de inserção aqui dos gráficos, nessa parte de inserção dos controles, onde eu vou colocar o grupo de campanhas e o período. E aqui do lado a gente tem um menu que nos ajuda a tanto buscar a fonte de dados que eu vou utilizar, e nesse caso eu vou utilizar uma fonte de dados do Google Ads, e a modificar as propriedades aqui, por exemplo, desse gráfico, por exemplo. Então aqui eu consigo alterar algumas propriedades. Então eu vou inserir aqui a imagem, eu vou vir aqui no menu inserir, ou eu vou, na verdade eu vou vir por aqui, eu vou inserir a imagem no upload no meu computador, eu vou vir na minha área de trabalho e buscar a imagem que eu estou colocando ali de plano de fundo. Ela vai aparecer aqui e eu vou só esticar para preencher a minha tela inteira aqui. Eu vou esticando até que ela preencha a minha tela. Ela está marcada aqui para preservar a proporção, então ela não vai distorcer, mas se não tiver marcado você marca para não dar nenhum BO aqui. Aí eu clico com o botão direito sobre essa imagem, eu venho aqui em ordenar e vou para plano de fundo. Pronto, aquela imagem estava no plano de fundo, já está aqui e toda a minha estrutura está montada, né? Bom, então eu montei aqui a minha estrutura, tá certinho para eu colocar os dados, né? Mas eu vou mostrar como que você puxa essa fonte de dados do Google Ads antes de qualquer coisa. Para você puxar, provavelmente quando você criar essa conta do zero e você criar um relatório do zero, ele já vai pedir para você selecionar essa fonte de dados e aí você vai conectar com a sua conta de Google Ads, né? Bem intuitivo também o passo a passo ali, você vai puxar a conta que você quer usar como fonte de dados aqui. No caso, se você quiser inserir por aqui, você pode vir em adicionar dados e aí ele vai te dar todas as opções de dados que ele tem disponível e que você pode puxar. Desde as ferramentas Google até as ferramentas pagas, como por exemplo o Supermetrics, que é uma ferramenta bastante conhecida de conexão desses dados. No meu caso, eu vou utilizar os dados do próprio Google Ads. Como a minha conta já está conectada,
ele já está me mostrando todas as contas que eu administro através desse e-mail, dessa conta Google que eu estou logada aqui em cima, que é a conta da Primata. Então ele está me mostrando todas as contas que a gente gerencia, né? A partir daqui é só eu selecionar a conta que eu quero. Então eu vou puxar, por exemplo, essa conta aqui, eu seleciono a conta, eu venho aqui em adicionar. E aí, depois que eu adicionar, essa fonte de dados ela vai estar disponível bem aqui do ladinho, ó. Eu já vou ver ela aqui em cima como está a minha fonte de dados aqui. Eu não vou mostrar exatamente os nomes dessa fonte de dados, mas você vai ver ela aqui. Então pronto, a minha fonte de dados, da onde eu vou puxar as informações, já está conectada no meu relatório, tá? Agora que está conectado no meu relatório, vamos buscar um exemplo aqui de como que eu coloco um dado como esse aqui, que é o número de impressões, né? É o número de cliques, aqui eu estou mostrando o número de impressões, o número de cliques, o número de conversões, CTR, o custo e o custo por conversão. É um overview da minha campanha, né? Quantas vezes o meu anúncio imprimiu, quantos cliques isso gerou, quantas conversões esses cliques geraram, qual que é o CTR disso, quanto que custou e qual que é o custo por conversão, né? Aqui o total que eu gastei e o custo por conversão. Então eu estou dando um overview da minha campanha, né? Esse número aqui, eu vou deletar ele, é o número de impressões. Eu vou vir aqui em adicionar um gráfico e vou escolher essa versão aqui, ó, visão geral e esses números abreviados, porque ele não vai mostrar aquele número, né, grandão, ele vai mostrar já resumidinho. Se eu vier aqui e clicar e arrastar, eu vou conseguir exibir uma caixa aqui do número, né? Então eu posso vir aqui, a minha fonte de dados está selecionada aqui, eu estou conseguindo ver que ela está selecionada aqui. Eu venho aqui em métricas e aí eu vou adicionar, por exemplo, impressões. É só eu digitar aqui impressões e ele vai aparecer. Então eu clico em impressões e ele vai exibir exatamente esse número aqui. Para eu deixar bonitinho aqui e parecido com esses outros números aqui, é só eu vir aqui em estilo. E aqui em estilo você vai ter uma série de formatações, como por exemplo o compactar número, que daí ele vai deixar mais reduzidinho, o rótulo, a cor do rótulo, qual é a fonte que eu estou usando. E aí eu posso vir aqui e fazer algumas coisas. Por exemplo, eu vou alinhar para o centro, aí vai mudar o nome da métrica para o centro, o valor da métrica para o centro também. Aí eu vou colocar comparação, que se eu quiser utilizar um período de comparação vai ficar no centro também. Aqui no tamanho da fonte eu posso mexer nisso também, colocar, por exemplo, um número bem grande ou um número menor. Esse aqui ficou mais legal. E aí eu posso vir aqui nessa partezinha e só ajustar para ele ficar no meio. Aí pronto, arrastei aqui, ele ficou parecido com os meus outros números, né? Assim como eu fiz aqui com a impressão e assim como eu mexi nessas informações, eu tenho várias coisas que eu posso mexer aqui. Assim como o plano de fundo, borda, eu posso mexer em exibir ou não o cabeçalho dessa métrica, eu posso usar ou não a compactação de números, então assim, eu posso fazer várias alterações em termos assim de estética para ficar legal o meu relatório, né? E depois que eu fiz uma vez aqui, eu posso, vou dar um exemplo aqui apagando esse, eu posso, por exemplo, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e só arrastar aqui pro lado e ele vai me dando essas guias aqui para eu fazer os números certinho, né? Ficar tudo padrãozinho, bonitinho e o relatório ficar organizado. Então aqui, por exemplo, era cliques, é só eu digitar aqui cliques. Então aqui agora a minha métrica de cliques está certinha aqui, está bem parecido com a métrica de impressões. Assim eu vou fazendo com todas as métricas e se você quiser adicionar outras métricas, é só você ajustar aqui na diagramação, né, encaixando isso dentro do layout. Dá para você fazer, tem infinitas métricas aqui, dependendo do que você quer analisar, você vai utilizar algumas dessas informações aqui que está no campo de métricas, tá? Bom, isso aqui você vai fazer com tudo isso. Se eu quiser agora na parte de performance por gênero, por exemplo, quero ver como que a minha campanha performou com homens e mulheres, né? Como que isso se comportou. Eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou apagar ele aqui e fazer do zero. É só eu vir aqui de novo em adicionar gráfico. Aqui em adicionar gráfico você vai perceber que tem mais um monte de opções aqui que você pode utilizar dependendo do que você está fazendo. Um gráfico vai fazer mais sentido que o outro, né? Nesse caso, por gênero, é interessante utilizar o gráfico de pizza. Eu gosto mais desse aqui que é aberto aqui no meio. Então você clica e arrasta, é só clicar, arrastar e soltar. Ele vai fazer o gráfico aqui já. Você vem aqui de novo em dimensão e agora a gente vai escolher aqui a opção
E tem vários, né? Você pode, por exemplo, escolher para mostrar a performance por campanha, a performance por cidade, ele vai agrupar isso nesse gráfico para mostrar, né? Então vamos pegar aqui performance por gênero, aí eu coloquei aqui, ele já deu o gráfico aqui para mim. Como esses números aqui estão pequenos, ó, de novo, eu com o gráfico selecionado, vou aqui em estilo, venho aqui e eu posso mexer em algumas coisas, como por exemplo a abertura aqui dessa rosca, né? Então, ó, ele tá mais fechadinho, posso abrir mais. Eu posso vir aqui no rótulo e aumentar para deixar maior. Aqui ficou muito grande, ele até saiu da tela, vou colocar menos, 40. Ó, e eu vou testando qual que é o tamanho que vai ficar mais bonitinho no layout para mim. Aqui tá quase, vou colocar 28, menos 24, quase. Então, você vai ajustando aqui para ele ficar bonitinho. Aqui ele tá falando que é a legenda, né? Então, onde que você vai colocar essa legenda? Se você vai colocar ela embaixo, você vai colocar do lado. Aqui do lado fica mais interessante, né? Então, dá para você mexer também. Dá para você mexer também no tamanho dessa legenda. Então, vou colocar uma bem grandona aqui. Deu certo. Esse aqui, quase. Então, você vai ajustando até ficar num layout que você acha interessante aí. E assim você vai fazendo com todos os gráficos, né? Gráfico de linha é a mesma coisa, você vai puxar por aqui, vai pedir para ele exibir a linha, vai selecionar as métricas. No caso desse meu gráfico aqui, eu estou selecionando duas métricas de comparação, né? Então vamos lá, vou só abrir aqui a métrica. Então ele está me mostrando aqui que eu estou olhando a dimensão por dia, então ele está mostrando essa evolução aqui dessa performance por dia, e aqui eu estou comparando as duas métricas, ó, cliques e conversões, ele está me mostrando cliques versus conversões. Nessa parte aqui de baixo é uma tabela, da mesma forma você vem aqui e adiciona uma tabela, nesse caso eu estou usando essa tabela aqui. Aí você vai mexer também nessas configurações, nesse layout aqui para ela ficar mais interessante. E aqui ele está me mostrando, por exemplo, uma performance por grupo de anúncio, então ele está mostrando todos os grupos de anúncio que esse cliente está fazendo. E aqui eu estou usando várias métricas para exibir esses resultados por grupo de anúncio. Estou olhando impressão, clique, conversão, CTR, custo por grupo de anúncio. Assim eu consigo dar uma analisada nessa campanha de uma maneira mais objetiva, né, do que ter que ir lá abrir a ferramenta do Google Ads e assim por diante. Bom, basicamente eu fiz aqui um relatório bem simples, né, e bem resumido. Aqui em cima, só para a gente concluir, para que fique mais fácil, mais acessível, eu incluí dois filtros, e esses filtros ele fica aqui em controle. Então quando você vem aqui em controle, ele te dá uma série de filtros, e eu coloquei dois filtros aqui. Um é o lista suspensa, que é esse filtro aqui. Eu vou até tirar aqui só para a gente colocar de novo. Então eu venho aqui, lista suspensa, ele vai deixar flutuando. Quando eu selecionar, clicar e arrastar, ele vai preencher para mim. Sempre vai dar esses bugs aqui de não me encaixar, e você só vem aqui e ajusta nas bordas. Pronto, aí ele está me mostrando que esse filtro, ele está filtrando por gênero, e não é isso que eu quero. Aqui eu quero que ele filtre por campanha, já está aqui, ó, vou colocar campanha. Porque quando eu estiver visualizando isso no dia a dia, né, eu posso vir aqui e selecionar a campanha que eu quero. Por exemplo, eu quero somente essa campanha aqui. E aí ele vai me mostrar os resultados só dessa campanha. Ó. Todos os resultados estão adaptados para essa campanha que eu selecionei e para esse período aqui que eu adicionei. Então eu posso selecionar uma data específica, um período de data específico, por exemplo, eu coloco uma data aqui, eu venho aqui, coloco outra e aplico. E aí ele vai personalizar aqueles dados de acordo com esse período que eu selecionei aqui. Esse período ele também se encontra aqui, ó. Eu coloquei através desse controle deslizante aqui. Então olha só, apenas a gente inserindo uma fonte de dados, a gente trabalhando com duas coisas aqui, que são essas duas funções, adicionar gráfico e adicionar um controle, a gente conseguiu fazer um relatório bastante interessante, né? Ele é bem simples, mas ele é bastante interessante. Agora eu vou colocar aqui em cima você tem algumas opções bastante interessantes. Depois que você finalizou esse relatório, né, é bem importante sempre dar uma revisada, né, junto lá da sua fonte de dados, que é o Google Ads, pelo menos uma vez, e depois você vai ter mais tranquilidade, mais segurança para fazer os relatórios. Você pode fazer duas coisas aqui. Existe a opção de você adicionar, por exemplo, texto, e você pode colocar aqui nas observações as suas observações técnicas, né? Então escrever mesmo o que aconteceu ali naquele mês, né? Então
Então você coloca aqui embaixo as suas observações técnicas como analista dessa conta. Ficou bem pequenininho aqui, mas segue a mesma lógica do que a gente fez anteriormente. Eu posso vir aqui e personalizar o tamanho dessa fonte e assim por diante, a cor, tudo que eu quiser, colocar um fundo se eu quiser, enfim, posso fazer isso. Também você pode, que é super interessante, compartilhar esse relatório, escolher algumas contas Google aqui e enviar esse relatório diretamente no e-mail, a pessoa vai receber isso, ou copiar o link aqui, mandar esse link, por exemplo, no WhatsApp, a pessoa consegue olhar o relatório ali, ter acesso a esses dados através do relatório. Vai ser muito mais interessante, muito mais bonito, né? Você consegue incorporar esse relatório também, fazer download dele, programar essa entrega por e-mail. Então, assim, dá para fazer algumas coisas para distribuir esse relatório para as pessoas que precisam ver ele. E aqui, quando você clicar em ver aqui, ó, você tem essa opção também de apresentar, caso você esteja numa reunião aqui e queira apresentar os relatórios, você vai ter essa opção aqui de apresentar, ele vai ficar bonitinho assim na tela. Eu acho que é isso, acho que o principal que eu queria mostrar é isso. Mais uma coisa importante aqui. Aqui a gente fez um relatório de Google ADS, né? Utilizando essa mesma estrutura, você pode fazer relatórios com outras fontes de dados. Então, para você fazer isso de maneira mais rápida agora, mais acelerada, você pode vir aqui nessa opção de adicionar páginas, ó, e ir adicionando páginas. Ou, por exemplo, aqui ele está mostrando aquela primeira página que a gente fez. A gente pode renomear aqui, colocar Google ADS. E aí você pode, a partir aqui desses 3 pontinhos, vir aqui e duplicar. Ó. Você duplica e você vai renomear, por exemplo, para, sei lá, Analytics, para você analisar os dados orgânicos, né? Então a gente coloca aqui Analytics. E aí aqui você vai só trocar a fonte de dados agora, né? Aqui como ele está utilizando a fonte de dados Google ADS, você pode vir aqui, clicar com o botão direito, você vem aqui em configurar a página atual. E aqui ele vai habilitar para você, ó, selecionar a fonte de dados que vai impactar em todos os gráficos só dessa página aqui. Então, cada página você pode configurar com uma fonte de dados diferente. Nessa aqui, se ela for o Google Analytics, você vai vir aqui fazer aquele mesmo esquema de ou utilizar uma fonte de dados que você já adicionou, né, anteriormente, ou vir aqui em adicionar dados e fazer aquele mesmo caminho que eu fiz anteriormente. Então, é bem simples, né? A partir de um relatório que você estruturou, você pode estruturar todos os próximos agora. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial aqui. Assim como esse aqui, a gente espera fazer outros, né? Nessa sequência de vídeos aqui do Marketing Like a Pro. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, gostou desse vídeo, você pode deixar sua curtida, deixar seu comentário aqui e também compartilhar esse conteúdo com quem você acha que pode se interessar por ele. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber notificação toda vez que a gente soltar um vídeo novo e deixa também seu comentário se ficou fácil de entender, se ficou complicado, se precisa de uma parte 2 e aí a gente vai desenvolvendo em cima dessa ferramenta aqui que é excelente do Google. Eu espero que te ajude aí no dia a dia do seu trabalho como profissional de marketing ou se você é dono de uma empresa, enfim. Eu espero que te ajude aí no dia a dia. Um abraço e até mais!